Fala aí, galera, bom dia. Como vai, povo de Deus? Povo maravilhoso. Vocês estão firmes e fortes? Cabeça no lugar, vencendo. Eu não sei como cada um tá de cabeça. Vocês estão cuidando daqueles que vocês conhecem? Você tem uma gama de pessoas que estão aí ao lado de vocês, que talvez você até trouxe para a igreja e tal. Então é importante que você pegue e comece a fiscalizar como está o povo, né? Os que eu consigo, os que necessitam, eu estou indo atrás, né? Mas estamos vencendo, tá? Ontem foi domingo, né? E durante o domingo e hoje, que foi ontem, já teve uns dias no meio. Como tá correndo o tempo aí? Eu acredito que ontem foi ceia, hoje já é domingo. Que coisa, não dá para entender. Será que é porque na Bíblia fala que nos últimos dias os dias seriam abreviados, né? Né? Então é sinal que estamos nos últimos dias. Eu não estou vendo passar os dias. Se você tá, você é privilegiado, mas eu não estou vendo não. Ontem foi assim, já tal, né? Não sei. O dia tá correndo, voando. Não tá nem passando, tá voando. Espero que você esteja cuidando de todos. Nós estamos falando sobre na segunda-feira sobre um seminário de libertação infantil e eu achei muito interessante explanar alguns assuntos também, e tem aqui uma coisa chamada fatos antigos, né, que foram acontecidos. Então eu quero que você lembre assim: todo fato que aconteceu, todo fato que foi mencionado na Bíblia foi feito para te orientar exatamente como você deve viver, para não cair nos mesmos erros, né? E sutilmente na Bíblia tem várias coisas a respeito de criação até de filhos, e tem sobre processos que a vida vai fazendo, né? E eu vou ler aqui uma história que tem em Gênesis 25, verso 20 até o 34. Tá friozinho, né? Tá gostoso, né? Dia da preguiça aí, ficar na caminha, na chuva. Eu vim aqui para o salão da igreja, né? Não vejo a hora de estar voltando assim. Eu tenho medo de prejudicar alguém voltando, mas o meu coração tá ardendo para voltar logo, sabe? Mas a gente fica assim preocupado, né? Será que alguém pode ser prejudicado por mim, né? Porque eu voltei, alguém, uma pessoa errada pega e tem sequelas, né? Ou chegar a óbito, coisa assim. Eu tô muito preocupado, né? Eu recebi a notícia também que a mãe do pastor Rogério, da Canaã, da igreja Canaã, a mãe dele faleceu porque ele pegou e passou para a mãe, né? E ele está muito acabado por ter sido responsável. A mãe dele era muito ligada nele e ele ligado na mãe. Então aconteceram várias coisas assim que eu fico pensando, né? Vale a pena, não vale a pena? Como está o povo? O povo vai aguentar mais um pouco, né? Eu acho que até o final de setembro as coisas já estão normalizadas, né? Vamos ver. Espero antes. Espero antes que tenha algum milagre aí de Deus, alguma ordem, né? Pra gente conseguir vencer e começar de novo, né? Tá bem? Você já abriu tua Bíblia? Não ainda. Meu, comecei. Você já tem que estar com a Bíblia na mão, pô. Né? Não esqueça no final. Dá um joinha aí pra gente poder ser multiplicado. Essa palavra, ela pode ser multiplicada lá pra frente. Se você dá o joinha aí, né? E você compartilha, coisa assim,
existe um mecanismo aí matemático que eu não sei como funciona, que o YouTube começa a fazer propaganda disso em sites lá. Não só em sites, é assim no próprio YouTube, né? E aí uma pessoa pode pegar essa palavra, como já aconteceu bastante fora. Tem pessoas de longe que às vezes escrevem para mim, pedem orientação, pedem alguma coisa e dá resultado, deu bastante resultado. Então, você pode fazer evangelismo dessa forma, né? Então, você já pegou a Bíblia agora? Não? Já. Então tá bom. Gênesis 25, verso 20 até 34, fala assim. Era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca. 40 anos. Filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, pessoal, vamos orando pelas esposas, né? Você viu que dá resultado, né? E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou o seu nome de Jacó. Jacó quer dizer aproveitador, alguma coisa assim. E era Isaac, da idade de 60 anos, quando os gerou. 20 anos depois de casado, ele gerou os filhos. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito em caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Olha onde entra a libertação infantil. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó, é o preferido. E Jacó cozeram um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Não sei se é o local lá, né? Então disse Jacó, aproveitador, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Tá? Então eu queria explicar para vocês umas coisas aí. Existem muitas legalidades aí nesse assuntinho pequeno. Se você for esperto, você vai ver algumas coisas aí. Primeiro, as legalidades, né? Tem legalidade, tem um monte de protecionismo, um monte de falta de incentivo. Os pais, queira ou não, já provocaram a desunião entre os irmãos. Então, um irmão né, melhor que o outro, aí começa aquela guerra e prolonga-se gerações. Tanto que os filhos, né, Esaú e Jacó, depois ficaram inimigos, né? Se você continuar lendo aí na Bíblia, você vai ver a história, né? E eu queria que você lesse a história depois. Então, muitos cristãos aí podem estar desprezando a herança de Deus sem darem conta das atitudes venenosas que os têm levado a isso. O que é isso?
Vamos pôr os venenos aí como uns temperinhos aí nessa atitude aí dessas lentilhas, né? Então a lentilha ela serviu aí como um condutor de venenos, né? Qual condutor aí? Vamos chamar assim. Eu vou falar claramente com você. Nós somos considerados, se você colocar a palavra da Bíblia lá em Oséias, ele mandou Oséias casar com uma prostituta. Deixa eu ver aqui, quer ver? Cada coisa, né? Que loucura. Você já leu isso? Não leu? Eu gostaria de que você lesse. Quer ver? Oséias. Olha só. Esta é a mensagem do Senhor Deus a Oséias, filho de Beeri, durante o reinado de Uzias, Jotão, Castal. Verso 2. Quando o Senhor Deus falou pela primeira vez por meio de Oséias ao povo de Israel, ele disse: vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Por quê? Porque eles acreditavam que o sexo ele era algo espiritual extremo, então existiam prostitutas cultuais, tá? Olha, vá e case com uma prostituta de um templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos de uma prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta. Eles foram infiéis e me abandonaram. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Blaim, quando nasceu o primeiro filho. E o Senhor disse a Oséias: põe no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel. Terrível. O que tem a ver isso com o nosso texto aqui do Jacó? Se você pensa muito bem, você se doou a Cristo no batismo lá, você fez uma declaração ao povo. O batismo nas águas não quer dizer nada além de um símbolo que você declara na frente da igreja, na frente dos anjos, na frente do Satanás. Você declara que você se doa a Cristo e será o único e soberano Deus. Só que durante um tempo você vai caminhando, esse significado, essa força que você tem, ela vai sendo minada. Estou conversando com uma pessoa e essa pessoa conheceu uma outra pessoa e eu já avisei e falei assim: e aí, você vai se manter firme? Como é que é? Porque muitas pessoas, quando eu falo assim para ter cuidado com o casamento, por exemplo, né? Muitas pessoas chegam aqui e daí a pouco chega uma pessoinha de fora e arrasta e aí depois desvia, depois tem sérios problemas. Vendem suas almas e seus espíritos por um prato de lentilha, por algo que satisfaz momentaneamente. A prostituição ela é a mesma coisa, se você entende. A prostituição ela é exatamente quando você se vende. Quando eu fumava, por exemplo, e veio. Eu estava andando assim, eu estava buscando a Deus de uma forma incessante. Isso vale para você que talvez está tentando largar de fumar. Ou de algum vício, né? Beber e tal. Eu buscava a Deus incessantemente, mas eu tinha um vício do fumo e achava que não tinha muito problema. Mas eu queria parar, tentava parar de tudo que é jeito, e até que eu estava andando de carro e Deus falou uma palavra assim, né? Eu estava entrando numa garagem e ele falou assim: fumar é prostituição. Eu fiquei com aquela cara de ó, né? Uma interrogação assim, né? Prostituição. Tô ficando xarope. Aí não.
Depois veio um constrangimento do espírito, porque eu estava santificando meu espírito, sim. Por isso que eu não julgo muita gente que tem vícios, coisas assim, porque a gente não sabe o coração dessa pessoa, o quanto ela está buscando a Deus de verdade, quanto está seu coração ardendo por uma mudança, tem correntes amarrando, mas ela tem vontades de estar perto do Senhor. E a gente não pode julgar ninguém, a gente não sabe o momento da pessoa. E serviu para mim, né? Que quando Deus deu essa chacoalhada, falou, ficou mais prostituição. Entrou assim, eu falei, como pode, né? Ele falou assim, você está dividindo o meu templo, você está sujando o meu templo, você está se colocando uma legalidade sobre a morte, você está querendo curar a tua ansiedade com vício, e eu não estou podendo trabalhar. Eu fiquei muito impressionado com isso, e aquela vontade de fumar saiu da minha vida uma vez, porque o meu espírito santificou. Eu comecei a ter aversão do cigarro, né? Então a santificação é uma parte importante, porque o teu espírito se constrange com o erro, pecado, você começa a ter aversão. Então, quando a gente não tem nenhum tipo de noção do que é certo e errado, vem um negócio chamado de reverência, por exemplo, né? Esses venenos que tinha nessa lentilha, esse para lentilha nesse pão, né? Qual que fez exatamente mal a Esaú? Vamos lá. Eu chamo de irreverência. Esaú tratou de assuntos sérios na brincadeira, né? Ele poderia ter pensado assim, né? Esse acordozinho aqui com meu irmão não vale nada, porque meu pai, queridinho, eu sou queridinho dele, meu pai na hora, ele com certeza ele vai agir, né? O pai dele não era muito novo não, né? Se por acaso, ó, ele teve com 60, vamos dizer que esse assunto aí já veio quando Isaac tinha uns 80, né? Que já eram maiores de idade, né? Ou quase, né? Então, com 80 anos, eles estavam brincando ainda. Eles não. Esaú brincou. Porque ele falou, sou queridinho do papai, né? E tal, você não pensa assim de Deus também? No seu pecado, você. Eu quero tirar uma mística antes de continuar sobre o pecado. A turma vai falando no automático, pecado, 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 e esse pecado que, que a gente às vezes fala é uma coisa que às vezes choca as pessoas e acha que a gente está condenando todo mundo, que é pecado, tudo é pecado, que o pecado é pecado, vai morrer. Pecado, o fumar é pecado, porque ele vai te matar. E Deus não quer que você morra. Ele quer que você viva com saúde e abundância. Como eu falo, né, o McDonald's lá é pecado. Ele não é pecado, mas se você acostumar é pecado, porque vai acabar com a tua saúde, vai acabar com as tuas finanças, vai acabar com tudo. Então é pecado, você se vende. Então quando Deus avisa é pecado, é que ele está preocupado com a tua morte. É amor total. A palavra pecado surgiu em decorrência do amor. Quando Deus nos ama tanto que ele fala, isso vai te matar. Tudo que ele falou assim, isso vai te matar na Bíblia, chama-se pecado. Então se rotulou esse nome de perigo como pecado. Tá me entendendo? Tá. E a nossa irreverência, ela é pecado, porque é um perigo eminente. Nós estamos às vezes vendendo a nossa vida, nós estamos vendendo o nosso tempo, né? Eu falei no Seminário da Libertação, quando a mãe não tem muito tempo de cuidar dos filhos, ela pega e deixa no celular. E eu peguei o celular de uma criança da igreja uns anos atrás, que graças a Deus essa mãe talvez tomou providência, não sei, mas eu espero que sim, né? E tinha um seriadinho lá, Mr. Pickles,
que é um cachorro compulsivo sexual que faz culto satânico. Isso é um desenho de criança. E tava lá, quer dizer, não é para criança, mas as crianças assistem. Eu peguei no celular da menina que tinha 6 anos, 7 anos. O vídeo. Como será que pode, hein? Então, será que essa mãe não estava no mesmo pecado de Esaú, que era irreverência, tipo, não dá muito... Ah, isso não tem problema. Isso não tem problema. Será que é isso? Esaú tratou assuntos sérios com irreverência, na brincadeira. E ele podia estar falando, tô tirando uma onda da cara dele, mas todo mundo já sabe que eu sou gostoso aí do papai, né? Todo mundo já sabe também que há certas coisas com as quais não devemos brincar. Todo mundo já sabe que com Deus não se brinca, né? Então nós temos que cuidar do nosso coração. Não vamos levar as coisas sérias em brincadeira, mas nós estamos levando muito. Você sabe que muita gente, quando a pessoa tem algum já sementinha do Satanás dentro do coração dele, ele sempre cria uma barreira comigo, né? Pastor, muito chatinho, muito bobão, né? E aí a palavra que a gente tenta falar não entra mais gostoso aqui. E isso é muito importante para que você entenda que eu não posso mudar teu coração a respeito da minha presença. Mas o Espírito Santo pode. Se você for uma pessoa que quer se santificar, quer se libertar de todos os sentimentos, você vai me amar como uma pessoa que te ama e quer fazer o melhor, né? Estou mencionando uma pessoa que eu nunca vi, do interior, e ontem fiquei até tarde falando com essa pessoa, e essa pessoa, ela começou a falar da vida dela e tal, e eu percebi alguns problemas, comecei a conversar com ela, e ela falou, realmente eu tenho, mas isso não é problema. Eu falei, se você tem, é problema, tem que resolver, e rápido, porque você está perdendo tais coisas. Aí ela começou a brigar no celular sobre se era importante ou não, se era importante ou não. Eu falei assim, eu tô falando porque eu nem te conheço, eu já te amei. Talvez as pessoas que estejam do teu lado não te amem o suficiente para falar a verdade. E eu amo. Primeiro que eu não tenho nenhuma ligação contigo, eu falo o que é certo e errado, não te conheço, não sei da tua família, não sei de nada. Mas eu sei que você está com esse problema. Tá? E aí a pessoa deu um silêncio. Depois ela falou, eu preciso me tratar. Porque eu falei a verdade. Eu podia ter contornado, né? Falar da mentira para ela, não, isso é bacana, vamos conversando. Manda teu dízimo aí para a conta da igreja aí, tá tudo certo, né? E eu vou orar por você e você vai sarar. Eu podia falar isso, mas não tem isso. Então, a irreverência é quando nós tratamos coisas sérias erradas. Quando eu chego e falo para você de algum assunto, é coisa séria. Você pode também ter um problema de arrogância, né? É uma atitude, orgulho, insolência, arrogância no trato, né? Vamos lá, empatia, presunção, né? Então, Esaú achou que jamais perderia, né, a sua herança para o seu irmão, pois ele era o queridinho, né, do papai, seu protegido. Ele poderia até ter pensado, né? Mesmo que esse acordo tenha algum valor, meu pai não vai dar a minha herança para Jacó, pois eu sou o filhinho do papai, né? Prefiro dele. Então tem muita gente achando que pode fazer o que quer, pois é filho de crente, é filho sei lá, do pastor, nem meus filhos eu poupei não. É filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou do reino. Também já pensei assim, eu sou imortal, eu sou o cara, Deus me abandona mesmo que eu fizer as piores besteiras do mundo, Deus vai me perdoar, né? Essa arrogância, nós
Nós temos que entender que Deus não vai nos proteger da nossa insolência, né? Brincadeira, zombaria e pecado. Jesus, sim, era filho amado do Pai, mas nunca fez o que lhe deu na cabeça. Sempre colocou a vontade do Pai acima da sua própria. Imagina o poder de Jesus, ele tinha uma força que ele falou assim, seca a figueira. Secou. Ele chegou para as ondas e para o vento e falou assim, sossegai. Na hora. Olha o tamanho do poder de Jesus. E lembrando que ele deixou esse poder para nós. Sossegai. Que absurdo. Eu fico até emocionado, né, de presenciar essa cena assim. Eu não sei se vocês dão tanto valor quanto eu, mas Jesus não chegou assim, sossegai com teatro, não. Ele disse, sossega. Na boa. Vento, chega. Ficou quietinho ainda. O que houve? Obedeceram. Porque ele tinha humilhação. Imagina Jesus. Tem coisa que não tem muito problema. Deus não se mete em muita coisa. Mas nós devemos saber se tem consequência ou não. Né? Tudo que tem consequência, Deus avisa que a gente não pode fazer. Né? Então Esaú foi exatamente inconsequente, não pensou nas consequências. Né? Talvez ele tenha imaginado que poderia resolver o assunto depois, como eu já pensei bastante. Eu vou dar um exemplo simples. Eu tenho 60 anos, né? Quando eu comecei minha firma, a primeira firma minha, eu tinha 17 anos, em 77, né? Antes de conhecer até a Célia. Depois fiquei um tempo e parei ela um tempo, e depois voltei com ela um tempo, porque eu estava trabalhando em outro lugar. E comecei firme com ela em 79. Trabalhamos muito, até vendi a firma em 85, porque tive alguns problemas e eu vendi a empresa. Quando eu vendi a empresa, eu fui descobrir que a contadora não me alertou a respeito de uma coisa chamada aposentadoria. E ela não recolheu nada. E eu vou ficar novinho para sempre, né? Garotão. Eu sei que eu tenho 28 anos hoje, né? Mas eu nunca vou ficar velho. E eu não pensei em aposentadoria. Depois eu fui trabalhar e aí comecei a recolher aposentadoria até o ano de 93, 94, recolhi bastante, depois mais algumas coisas recolhi e foi recolhendo. Durante minha vida, eu tenho 60 anos hoje, eu tenho uns 15 anos recolhido de INPS, de aposentadoria. Quando eu vendi minha última empresa, eu não pagava mais aposentadoria e eu nem cuidei disso mais, né? Depois eu vendi a empresa para cuidar da igreja e tal, e também nunca me preocupei com isso de aposentadoria, dessas coisas aí. Sabe o que é isso? Inconsequência. Inconsequente. A gente não imagina que vai ficar com 60 anos, embora eu não tenho 28. Mas a gente nunca imagina que vai ter 28 anos. Sempre vai achar que tem 18. Né? Então, tudo tem consequências e eu vou pagar por elas. Né? Infelizmente, esse prato de lentilha que às vezes você tem é coisa simples, você não percebe. Uma amizade errada, uma influência errada, um sentimento errado. Você já imaginou se a reunião que você está tendo com amigos pode estar entrando rebelião na tua vida? Né? Porque os assuntos às vezes geram rebelião, falando mal de alguma situação. Né? Será que algumas pessoas não estão levando você para longe do Senhor? Ah, eu sou o cara. Será? É complicado, né? Ainda que Esaú tenha buscado arrependimento depois, foi um negócio duro. Né? Jacó não estava brincando quando fez de tudo para ficar com a sua bênção. Entendeu? Satanás também não.
Satanás ele não deixa nunca aquele documento caído, certo? Ainda que Esaú tenha buscado arrependimento, mas não pôde voltar atrás da decisão inconsequente que tomou, porque bem sabeis, né? Estou lendo Hebreus 12:17, porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Tá? Então está Hebreus 12:17 falando de Esaú. Por que ele buscou? Porque aí gera um remorso, que ele teve consequência e não é complicado. A Bíblia não diz, mas quem sabe ele tenha chorado até frente do seu irmão, querendo a bênção de volta, mas não adiantou, né? Há consequências na vida que não tem volta, meu amigo. E eu sei várias delas, né? Há planos que não podem ser refeitos. Há sonhos que não podem ser sonhados novamente. Há perdas que não têm restituição. Há prejuízos sem volta. Há oportunidades que são perdidas para sempre. Então cuida do seu coração. Não use o veneno da inconsequência. Nós temos que se cuidar para não cairmos em atalhos ruins. Assim. Olha só como que é a Bíblia, né? Abre em Efésios 6 aí. Efésios 6. Vai no verso 15. Isso aí está falando das armaduras de Deus, né? Em Efésios 6 que fala assim, e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, calçar os pés, colocar proteção nos pés para poder andar nos caminhos tortuosos aqui nessa terra, dar proteção, guardar, ser orientado, comandar com segurança. Eu vou falar da seguinte forma. Nós temos um caminho para andar. Nossos sapatos podem ser bons, porque ele foi planejado. O sapato da preparação do Evangelho, Evangelho das Boas Novas, é o que a gente tem que seguir a Cristo. Eles são sapatos feitos para este caminho. Para este caminho. Aquilo que Cristo te ordenar. Vou explicar melhor ainda. Jesus ele veio mostrar um caminho, ele vai fazendo as suas pegadas para a gente andar atrás. E ele planejou esse caminho. O sapato que ele fala sobre o Evangelho é para andar neste caminho. Não é para andar nos atalhos que você imagina. Né? Então, quando você segue esse caminho, segue com humildade, então o que acontece é que você vai sempre andar atrás de Jesus, onde ele pisou, com segurança e vai indo. Quando você vai para fora, né? Eu tenho um sapato que eu usava para trabalhar, uso, né? E eu pisei ao lado de uns ferros que estava cortando, e ele cortou a lateral do sapato assim. A lateral não tem proteção. O que tem proteção é no bico e no calcanhar. Por quê? Porque não sei, né? Para não cair qualquer coisa e tal. Mas na lateral não tem tanta proteção. Tem o couro. O couro é grosso, tal, tudo bem. Por isso que é sapato de segurança, que ele equivale a várias peles tuas para te proteger. E aquele ferro entrou rasgando e me salvou por pouco, né? Eu tinha preparação para isso, mas eu não andei onde deveria, né? Andei num lugar meio contaminado com problemas, né? Então eu quero te falar que o sapato ele protege muita coisa, sim, mas quando você anda nos locais que ele foi planejado, tá? Então há pessoas que não reverenciam Deus na obediência, com temor, profetizam aquilo que Deus não falou, não são fiéis para com a sua palavra. O que é esse profetiza coisa que Deus não falou? Pessoa que fala que vai vencer no pecado. Isso é uma profecia que não está certa. Tem pessoa que você tem que estudar muito assim as pessoas no campo espiritual. Tem pessoa que tem um potencial incrível, mas tem uma rebelião ao extremo.
Se a pessoa ela não é submissa às autoridades terrestres, seria o pastor, que seria o governo, as leis, a autoridade, se a pessoa não é se ela não é submissa ao pastor, você sabe que ela tem espírito de rebelião. Por que você vai então seguir o que ela fala? Então entra um caminho perigoso, né? E entra a profecia, porque a profecia entra assim: eu sei que eu vou vencer porque eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, né, Deus não falou isso, né? Dizem somente coisas agradáveis à carne, exigem somente o mínimo de moralidade, ficam satisfeitas, não querem desviar dos caminhos tortuosos e voltar à fidelidade da santidade. Esse é um problema. Então há profetas sacerdotes que tranquilizam a nação com falsas esperanças. E tem profetas que tranquilizam vocês com falsas esperanças, sem arrependimento sincero e o firme compromisso de obediência para com a palavra de Deus. Você sabe disso, né? Então, não querem voltar ao caminho no poder do Espírito Santo, na sua fidelidade e retidão em proclamar o Evangelho puro de Cristo, puro. Dedicar-se a uma vida de conformidade com a sandrodoutrina. Olha, dedicar-se a uma vida de conformidade, conforme, é do mesmo molde, tá? Com a sã doutrina. O que é isso? Com a doutrina santa, sarada, curada, né? Conforme, vamos dizer, você faz um molde e molda em cima. Muita gente da igreja faz ovo de Páscoa, né? Que é um assunto bem discutido. Eu, como não tenho esclarecimento nessa área, eu sei que tem vários problemas, mas eu ainda não fui tocado espiritualmente sobre isso aí para poder dar alguma direção. Mas Deus não está se importando muito com essas coisas não. Mas tem consequências depois, mas tipo assim, não é uma coisa que vai tirar o povo da salvação, mas tem uma consequência psicológica nas histórias aí. Então nós vamos depois conversar sobre isso. Mas a pessoa está fazendo ovo de Páscoa, que é um símbolo que veio do povo de Israel também, que é do tempo da guerra e tal, que é o símbolo da prosperidade, né? Não tem nada a ver hoje, né? Não é Páscoa, mas eu vou falar. Páscoa é o nosso Natal, né? É o dia máximo da igreja evangélica. Então, pensa assim, existia uma miséria muito grande por causa da guerra e começaram a dar ovos de um para os outros para desejar para o povo prosperidade, fertilidade, né? E não tinha outra coisa. Então eles começaram a pintar ovos e começaram a presentear os ovos com boa intenção. Foi um povo. Tem uma distorção aí na história, tem uns que falam, outros que não falam, mas pelo que eu sei, foi os ortodoxos russos aí, que eram os cristãos, que começaram a fazer isso aí, e tanto que tem, depois foi para a França e tal. Naquela época a Europa estava passando por crises terríveis. Então os ovos eram pintados porque era a única coisa que o povo tinha. E eles se presenteavam com, com os ovos assim, com a boa intenção, né, de fazer o bem para outra pessoa. E isso aí veio um costume, depois distorcer um pouquinho, surgiu um coelho, que eu não sei de onde veio. Coelho não bota ovo, pô. Mas sei lá, não importa. E o que aconteceu foi que ficou esses símbolos meio atrapalhados aí. Mas não existe algo ruim nessas coisas não, tá? Mas você que faz ovo de Páscoa, por que eu falei? Por causa da forma. Você derrete o chocolate lá e dependendo da forma como ela é e a polidez dela, ou seja, o brilho, a cópia fica igualzinho. Né? Você põe dentro da forma o chocolatinho lá, com cuidado, quem sabe fazer o chocolate, tem que quebrar, tem que fazer, tá? Não sei, não entendo isso aí. Mas você põe o chocolate quentinho lá, pum, põe no freezer, daí a pouco, pum, poc, fica lindinho, polidinho, porque o molde era bom. O teu molde é bom? Não? Tá tendo problema?
Então, tá me entendendo? Você está conformado nessa doutrina? Você está formado nessa doutrina de Cristo? Para ser igual a Cristo, espelhar Cristo? Às vezes não, né? Então, para continuar, vai. Atos 7, verso 50, 51, 52, tá? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura serviço, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então, o que eu quero falar sobre isso? Amanhã nós temos um seminário lá também, né? E nós estamos falando bastante sobre a criação, o que dá, as consequências, né? Na criação, como nós estamos criando nossos filhos. Se nós criarmos nossos filhos como a Rebeca criou Jacó, o queridinho, faz o que quer. Nós falamos muito de Esaú, né? Mas eu falo de Jacó, enganador, né? Ele foi pai de muitas nações, mas ele era uma pessoa que não media as circunstâncias de forma alguma, né? Ele caiu em vários problemas, ele aprontou muito, né? Depois ele foi lá pegar uma esposa lá com Labão também, naquela terra, que era tudo parente, né? Parente da sua mãe. Então, tem uns rolinhos aí. E Jacó teve que trabalhar 7 anos, depois trabalhou mais 7, né? Já com as esposas. Mas depois você percebe que ele estava andando e teve rolo em cima de rolo a vida dele, até com prostituta, entendeu? Porque ele fazia o que queria, ele não tinha consequências, porque ele era o queridinho da mamãe, entendeu? Nós temos que ser drásticos no assunto. Você é queridinho da mamãe? Como assim, pastor? Pô, agora tá me ofendendo? Não, você é queridinho da mamãe de fazer o que quiser, sem saber o que Deus quer. Você é uma prostituta de se vender por sentimentos egoístas. Talvez você está se vendendo por uma vontade, por uma solidão, por uma carência, né? Você é chantagista porque você quer carinho de alguma forma e não consegue porque você teve uma criação errada e não quer mudar também. Qual é o teu preço? Fala para mim. Qual é o teu preço? Até quando você serve a Cristo? Realmente você serve? Realmente você está fazendo de tudo para permanecer no caminho? Ou você está se vendendo por um prato de lentilha? Às vezes não é um prato de lentilha, às vezes é por um lanche do McDonald's. Às vezes você sabe, mas o prazer que aquilo vai trazer para você é maior do que a lei que Cristo deixou para você, né? Qual é o teu preço? O que você foi minado na tua vida que Satanás sabe que lá é uma chave para poder te pegar? O Edson falou uma coisa impressionante ontem, que até mencionou o papo que a Dani teve há muitos anos atrás aí, num papo reto sobre o buraco que cabe Deus, né? Ele falou do preenchimento. Satanás, ele é um cara extremamente inteligente. E ele sabe do que você foi privado. Às vezes você teve um péssimo casamento, estou falando tanto para homens como para mulheres, e o Satanás ele vai te armar uma armadilha muito grande para preencher isso aí. Na hora que ele achar necessária. Ou ele vai deixar você sofrer muito para preparar um prato maravilhoso. Você vai se vender? Às vezes você teve um péssimo pai, foi molestado ou molestada pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo primo, pela tia. Você tem frustrações tremendas e Satanás sabe.
E ele vai planejando, ele vai semeando muita coisa na tua cabeça. Tem pessoa que reclama muito de bullying. Sabe o que é bullying? Né? É uma palavra estranha. E esse bullying é causado porque Satanás ele sabe enfatizar algo que você tem fraqueza. E aí ele vai planejando a hora que ele pode usar. E aí ele vai suprir essa necessidade. Ele vai usar a tua deficiência, que é para fazer bullying, como arma para cair com ele. Né? Entendeu? Pessoa complexada com o corpo, coisa assim. Então Satanás ele vai cozinhar você falando, todo mundo te fala, né? Aí quando uma classe começa a elogiar e tal, ele usa isso aí, começa, sabe? Olha, tem muito detalhe que Satanás pode entrar na tua vida. Muito, muito. Dinheiro. Vamos dizer que você veio de uma família de murmuradores que todos sofreram muito com dinheiro. E aí o que acontece é que começa a vir uma oportunidade de dinheiro fácil. Fácil, fácil. Será que esse é teu preço? É difícil, né, povo? Mas qual é o teu preço? Qual a tua prostituição? Será que não é a primogenitura que nós temos com Cristo? Que vai ser trocada e você fala, troquei não, depois eu só vou andar na minha família normal, aí eles vão esquecendo e acaba. Será que é isso? Não é assim não. Não é não. Nós somos prostitutas? A maioria somos sim. Queira ou não, a gente se vende por tudo. Você sabe que eu quase fui comprado pelo Satanás, né? Aqui dentro da igreja, Quando... Eu vou dar um exemplo simples. Quando eu abandonei tudo para cuidar da igreja, nós começamos a viver da igreja. E aí o que aconteceu foi que quando tem aqueles problemas dentro da igreja, e tem pessoas que querem dirigir a igreja, graças a Deus aqui não, mas dirigir a parte espiritual. Várias pessoas tentaram dirigir a igreja espiritualmente. E eu fui muito duro, né? E mantive a rédea. Mas aí começa a sair pessoas, né? Que estão em desacordo com a doutrina e tal. Aí o caixa começa a cair. E aí vem aquelas ideias, né? Será que vale a pena lutar por essas pessoas? Vamos deixar tudo aí. O importante é viver. Vocês me entenderam? E às vezes o Satanás começa a bater muito na minha mente, falando assim, vamos viver só com o povo que quer, vamos encher a igreja aí, vamos fazer uma bagunça aí, vamos, né? Comprar um prédio faraônico para a igreja, com a grana desses caras aí, deixa Deus mandar os ímpios aí para sustentar tudo nós aí, e se eles não se converterem é problema nosso. Qual o chamado que eu tive? Lá em Ezequiel 34, se você abrir, esse verso não sai da minha cabeça, porque quando Deus me chamou, eu te escolhi. Clame em alta voz, não te detenhas. Fala contra tudo que está errado na minha casa. Não te cales. Fale até contra os pastores, que eles se apacentam a si mesmos e eles comem da gordura da ovelha e da lã. Só que estão interessados na gordura da lã. Não te detenhas, clame em alta voz. Terrível, né? É que não foi com você, né? Você fala bonito, né? Bonito. Foi uma paulada, né? E a nossa casa vai ser chamada casa de oração, em nome de Jesus. E eu quero que você ande calçado com o sapato da preparação do Evangelho da Paz, não se desviando do caminho, não se vendendo por um tênis novo, sabe?
Não se vendendo pelo prazer do dinheiro, não se vendendo pelo prazer dos prazeres carnais, não se vendendo pelo teu emprego e deixando teus filhos, não se vendendo por coisas banais. Você foi pago. E assim como Isacar falou há muitos anos atrás, você vale o sangue de Cristo. Você matou uma pessoa para ficar vivo. Já entendeu o que é isso? Você matou uma pessoa, arrancou o sangue dela por tua causa, para manter vivo. Esse foi o alto preço. Tem uma música que fala assim: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu seja o meu Senhor. Difícil, né? Muito linda essa música. Eu vou tentar achar, depois eu coloco para vocês. Povo de Deus, vamos ficar firme, cabeça no lugar, vencendo. Não se venda, não seja prostituta espiritual. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Vamos orar. Pai, nos ajuda a fortalecer os nossos alicerces, Pai. Cada dia, eu sei que o povo está crescendo, mas o povo precisa se unir mais ainda, Pai, na Tua palavra. Que os pais tenham responsabilidades pelos filhos, que nós possamos ter responsabilidade pelas nossas vidas. Ah, Senhor, abre o olho do Teu povo espiritual, que ele não caia, de hipótese alguma, em armadilhas, ó Pai. Que eles tenham, Senhor Deus, exatamente a vivência do Espírito sobre a vida dele, que o Espírito Santo não seja extinguido na vida deles. Como o Senhor falou lá em Atos, Pai, povo de dura cerviz, povo que não escuta o Espírito Santo, que resiste ao Espírito Santo. Toma conta, livra esse povo da rebelião, Pai, total. Em nome do Teu Filho amado, seja conosco, comigo, com o Teu povo que luta pelos filhos, Pai, que luta pela família, que luta por todos, Pai. Sejamos um. Que o Teu sangue seja conosco, Pai. Que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, domingo. E antes, no meio entre hoje e amanhã, tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E amanhã, segunda, não é amanhã domingo, amanhã segunda. Vai ter seminário de libertação infantil às 20 horas. É passado o link no grupo da libertação infantil. A Adriana coordena isso, o Wilson também. Então, se por acaso você quiser entrar, né, você fala com a Adriana. Se não, vai ser passado no grupo da igreja, você pode entrar e participar, tá bom? Ouvir. Participa quem está no grupo da libertação infantil. E espalhe o vídeo, tá? Da libertação infantil também. Vamos ter futuramente aí, não sei como é que vai ser. Espero que dê tudo certo. Deus te abençoe e te guarde, seja contigo, Deus resplandeça tua família, tua casa. Faça o melhor, viva o melhor. Seja uma pessoa valente, não se venda. Que eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.